Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. Eu sou Juliana Sabino, mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde o ano de 2016. E nessa live de hoje nós vamos continuar respondendo às perguntas do participante do meu último curso gratuito, que foi a Jornada de Edificação Acessível, que aconteceu no mês passado, no comecinho lá de fevereiro, onde os participantes tinham a possibilidade de enviar alguma pergunta relacionada à acessibilidade, empreender com acessibilidade, qualquer coisa relacionada à acessibilidade, que eu responderia, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui sempre às quartas-feiras, às 7h30 da manhã, para todos vocês, respondendo as perguntas dos participantes da última Jornada da Edificação Acessível. E aproveito para fazer um convite para a próxima edição da Jornada da Edificação Acessível. É um curso gratuito de acessibilidade na prática, onde eu ensino arquitetos e engenheiros exatamente isso, a como dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade. Tá? Então será nos próximos dias 7, 9 e 11 de abril. Se você é esse profissional que quer saber mais sobre acessibilidade arquitetônica, quer se aprofundar, quer saber quais são as leis, as normas de acessibilidade, como aplicá-las, como empreender na acessibilidade, eu reforço o convite para você, faça a sua inscrição, o link está aqui na bio do meu perfil do Instagram e se você estiver vendo pelo YouTube, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vejo vocês lá, garanta a sua vaga, faça a sua inscrição e por agora vamos continuar respondendo aqui as perguntas dos participantes da última edição da Jornada de Edificação Acessível. Então, continuando aqui, ó, na semana passada eu terminei, eu vou tentar ser mais rápida, que eu começo a responder, eu acho que eu empolgo, eu começo a falar e desenvolvo a resposta aqui, enfim. Mas eu vou tentar ser mais rápida aqui pra gente ainda, daqui a pouco já chega a outra Jornada de Edificação Acessível, eu não terminei de responder as perguntas aqui da última. Então aqui, ó, o que nós temos aqui? A última pergunta que eu respondi foi áreas de transferência para banco articulado de chuveiro. Respondi lá, as lives de resposta estão identificadas lá com a numeração da sequência dessas respostas. Então, se você mandou a sua pergunta, ou a sua pergunta já foi respondida, ou ainda será respondida, porque eu vou responder a todas essas perguntas aqui, tá bom? Então, a próxima pergunta é o seguinte, sobre áreas restritas. Sobre áreas restritas, como solucionar? Gente, existe aqui na NBR 9050 uma questão que vai tratar aqui das áreas restritas. E o que vai falar a respeito de áreas restritas? Vai falar exatamente que essas áreas de acesso restrito não precisam atender aos requisitos de acessibilidade, tá? Porém, a gente precisa ter o cuidado de entender quais são essas áreas restritas, qual é o contexto de você conseguir identificar essas áreas restritas. Se você está falando de uma edificação, que é o que traz o conceito assim, mais próximo do que está aqui na NBR 9050, olha só o que tem, ó. As áreas técnicas de uso ou acesso restrito, como casas de máquinas, barriletes, passagens de uso técnico ou outros similares, não precisam ser acessíveis. Então, a própria NBR 9050 traz essa indicação e como ela é uma norma, aqui, ó, essa norma, a NBR 9050, fala assim, ó, acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Então, quando você pensa no contexto de uma edificação, você consegue identificar muito claramente o que seria uma área restrita. E aqui ele fala, é muito direto ao ponto, ó, casa de máquina, barrilete, passagem de uso técnico e outros similares. Não precisam ser acessíveis. Porém, quando você coloca aqui e outros similares, você abre a possibilidade de conseguir considerar outros espaços também como áreas restritas, sem dar uma especificação tão exata quanto essas outras que ela traz aqui. Casas de máquina, barrilete, passagem de uso técnico ou similares. Então, o que você pensa? Para você entender como que você vai perceber
Quais são essas áreas de uso técnico? Você tem que pensar exatamente na forma de utilização daquele espaço. Então, quando você tem uma edificação, você já vai saber claramente, ok, eu tenho um barrilete, tenho uma casa de máquinas ali, vai ser uma área de uso técnico, o acesso será muito restrito, somente em caso de manutenção ali por pessoal técnico especializado. Então, eu não preciso atender a requisitos de acessibilidade. Porém, existem outros locais e outras situações que você vai poder caracterizar também como áreas essencialmente técnicas. E isso já aconteceu muitas vezes, e comigo especificamente quando eu fui fazer algum serviço relacionado à acessibilidade na indústria. Então, quando você trabalha esse espaço, plantas industriais, você tem muitos espaços ali. Você precisa conseguir entender qual seria a classificação desses espaços. E nada é melhor de você conseguir perceber como é essa classificação quando você percebe ali como aquele espaço é utilizado. Então, numa planta industrial, o que você vai ter? Você vai ter áreas de circulação que são comuns, você vai ter espaços ali da planta que todas as pessoas deverão utilizar em algum momento, que vai ser o quê? Vai ser um posto médico, vai ser um escritório, vai ser um local lá que a pessoa vai receber algum treinamento, né? Uma sala de treinamento, uma sala de reunião, um refeitório, uma área de convivência, que vão ser espaços ali que todas as pessoas vão utilizar. Você vai ter aquelas áreas que vão ser também mais restritas, que vão ser essencialmente técnicas. Dependendo da atividade que será realizada ali, você vai ter restrições de acesso àquele espaço, não somente aquela questão relacionada a pessoas com algum tipo de deficiência. Será um acesso restrito por ali ser um espaço que vai ter alguma situação perigosa, ou que alguma atividade que vai ser de fato essencialmente técnica que será realizada ali, tá? Então existe restrição não pela falta de acessibilidade, mas restrição pela natureza do que é realizado, pela atividade que é realizada ali, que pode ser uma atividade perigosa. Então você pode considerar a classificação também, dependendo da situação, em áreas essencialmente técnicas. E áreas essencialmente técnicas não precisam atender a requisitos de acessibilidade. Agora, para você conseguir perceber quais serão essas áreas, é você pensar em como as pessoas poderão acessar, qual atividade é realizada ali naquele espaço, entendeu? Então você consegue, dentro disso aqui, dessa flexibilização, dessa, um pouquinho de subjetividade, esse leque aberto que a norma deixa aqui, de considerar passagens de uso técnico e outros similares, você pode conseguir englobar considerando essa classificação aqui de áreas de uso, áreas estritamente técnicas, em que não são todas as pessoas que poderão ter acesso ali. Tá bom? E essas áreas essencialmente técnicas não precisam atender a requisitos de acessibilidade. E eu vou falar assim, de só mais uma variante que é importante a gente considerar, porque mesmo em indústria, quando você tem áreas que são realizadas ali atividades essencialmente técnicas, dependendo da cultura organizacional que você tem ali, naquela organização como um todo, você vai ter esse apelo, esse viés mais voltado para a inclusão e, consequentemente, a acessibilidade. Então, pode ser que, dependendo da natureza da atividade que será realizada ali naquele espaço, a empresa queira incluir pessoas também com algum tipo de deficiência para realizar atividades ali naquele espaço. Consegue enxergar essa possibilidade. E se essa possibilidade for enxergada, se uma pessoa puder acessar aquele espaço para desenvolver algum tipo de atividade, aquele espaço deverá atender a requisitos de acessibilidade também. Aí você vai para a norma e trazer quais são esses requisitos que deverão ser atendidos. Então, é importante perceber que isso está ligado a muitas questões. E é uma análise assim mais abrangente, não é assim igual numa edificação, barrilete e área técnica. Então, existem essas questões que a gente deve considerar na hora de classificar espaços como áreas técnicas, tá bom? Avançando aqui, para a próxima pergunta. Cadê? Piso tátil e todas as variantes da rota acessível. Gente, piso tátil vai estar tratado na NBR 16537. Exclusivamente, toda informação relacionada a piso tátil vai estar nessa norma. Deixa
Deixa eu pegar a minha aqui. Vai estar nessa norma. É uma norma que vai falar especificamente de sinalização tátil no piso. Ela teve uma revisão recente. Ixi, cadê a minha? Ela teve uma revisão recente no ano passado. Então, a última revisão da NBR 16537, aqui é a minha, é do ano de 2024. E o que acontece? Essa norma, ela traz essa questão da sinalização tátil no piso em detalhes. Então, você, a partir das informações que estão aqui, né, atualmente, quer ver, ó, ela é curtinha, 58 páginas. A partir das informações que estão aqui, você vai conseguir trazer quais são os requisitos para você conseguir fazer a sinalização tátil no piso. E existem muitas especificidades. Basicamente, a gente tem dois tipos de piso tátil. Tem o piso tátil de alerta e o piso direcional. Deixa eu pegar para vocês aqui. Tem o piso tátil de alerta e tem o piso direcional. E eles vão ser utilizados em situações diferentes e a finalidade deles também vai ser diferente. Então, essa aqui é o de alerta e esse aqui é o piso direcional com esses, né, com esses traçados aqui, com esses relevos. Então, tem basicamente esses dois modelos aqui de piso tátil e a norma vai trazer... Primeiro, vai trazer a descrição, quais são as características dessa sinalização tátil no piso. A sinalização tátil no piso, na verdade, ela é uma sinalização visual e tátil no piso, não é simplesmente a questão da percepção tátil. Então, existe também a parte visual que essa sinalização será utilizada quando ela for implementada. Então, a gente deve considerar o contraste de luminância quando a gente for instalar esse tipo de sinalização aqui no piso, tá? E além da questão da percepção visual, que vai estar lá no contraste de luminância, a gente deve considerar também a parte dos relevos. Então, eles vão ter finalidades bem especificadas lá na NBR. Então, para cada um desses dois tipos de piso tátil aqui, traz ali as suas características, depois vai trazer em quais situações eles serão utilizados e de que forma eles serão utilizados. E assim, são muitas informações, é muito importante você que é um profissional, um arquiteto, um engenheiro que deseja dominar a aplicação prática aqui das normas de acessibilidade, ter o domínio desse conhecimento de tudo que está aqui nessa norma NBR 16537. E essa sinalização vai ser utilizada em várias situações. Quando você pega, por exemplo, em que situações esse piso aqui de alerta será utilizado, você vai ter uma explicação mais direta, mais fácil, de mais fácil entendimento aqui na NBR 16537. Então, você vai ter lá, para sinalizar desníveis, ou seja, no início e no final de escadas e rampas, aí tem a maneira correta que aquilo deverá ser instalado, quais são as distâncias, qual a largura da sinalização, a distância ali dos pontos que você deve deixar para poder colocar essa sinalização de modo que ela seja percebida pelos seus usuários. Então, tem início e final de escadas e rampas, tem quando você tiver algum elemento suspenso, você deve colocar também, para sinalizar a posição ali que uma pessoa vai estar para utilizar algum tipo de equipamento. Tem também para você colocar... para você identificar plataformas, para você colocar nas portas de elevadores e plataformas de elevação vertical também é uso obrigatório. Então, todas as utilizações, né, que são obrigatórias para essa sinalização tátil no piso modelo de alerta vão estar indicadas aqui na NBR 16537, o direcional também. E para o direcional, é mais a explicação lá não é tão clara. Então, eu sempre trago aqui, quando eu consegui entender, finalmente consegui entender como que era utilizada essa sinalização direcional aqui no piso, foi interessante, porque tudo em acessibilidade, inclusive a sinalização tátil no piso, existe uma lógica e um porquê, né, daquele elemento ser implementado, um porquê da maneira como os elementos devem ser dimensionados. Então, se eu tenho uma rampa com todas aquelas características que a norma traz, existe um porquê de ter aquela especificação e sempre vai estar relacionado à utilização dos usuários com algum tipo de deficiência ou sem deficiência também. Tá? Porque a acessibilidade é para todas as pessoas, não é somente para pessoas com deficiência. Então, quando eu entendi, quando você vai trabalhar acessibilidade e traz essa visão de que tudo tem um porquê,
tudo tem uma finalidade, eu consegui trazer esse raciocínio para entender em que situações esse piso direcional é utilizado. Então eu pesquisei na norma aqui, eu estudei a norma, né? Eu já estudo isso há muitos anos. Mas não entrava na minha cabeça em que situação que eu ia usar esse piso direcional. Então eu consegui, sabe, depois de estudar muito, consegui entender em que situações que eram. Então, resumidamente, é assim, em que situações você vai usar o piso direcional? Se você, na edificação, tem algum tipo de referência edificada, é uma edificação que tem muitos elementos, imagina que sejam espaços mais confinados, que eu tenho ali vários corredores, ou que eu tenho algum tipo de referência edificada que seja perceptível para uma pessoa fazer o rastreamento ali com a bengala. Pode ser uma muretinha de até 5 centímetros de altura, já vai servir para uma pessoa se orientar ali no sentido que ela deve se deslocar na sua circulação pelo espaço. Quando você tem esse tipo de referência edificada, você não precisa colocar esse piso tátil direcional aqui, porque a própria referência edificada já vai ser utilizada ali no deslocamento pelas pessoas em espaços e edificações. Agora, quando você não tem nenhum tipo de referência, e o que é não ter nenhum tipo de referência? É assim, ó, imagine que você se depare com uma situação que você tem um espaço aberto, um espaço amplo, sei lá, um saguão, um hall de alguma edificação, que você se deparou na porta ali, você não tem nenhum tipo de parede, nenhum tipo de referência edificada. Aí você vai precisar dar uma referência para a pessoa dos locais de por onde ela vai circular naquele espaço, de quais são as áreas de circulação. Então você vai colocar ali o piso direcional para fazer o direcionamento. Dependendo da situação, você vai fazer o direcionamento para um mapa tátil, para a pessoa conseguir ali, a partir do mapa, fazer a leitura e entender como funciona a circulação por aquele espaço. A partir do mapa você vai indicar quais são as outras rotas de circulação ali que vão ter informação redundante lá no mapa. Então faz parte de todo um projeto de sinalização. Você não consegue dissociar o que está no mapa tátil do que está no piso tátil, são informações complementares. Então, se você não tem nenhum tipo de referência, você vai dar com esse piso direcional. E esse direcionamento, esse layout da sinalização tátil no piso, ele vai ser composto pelo piso direcional e também pelo piso alerta, porque ele vai ter a função também de indicar a maneira que você vai utilizar nas mudanças de direção. Então você pensa ali em como aquele espaço é utilizado, sinaliza quais são as áreas de circulação. As áreas que as pessoas vão se deslocar ali, né? Elas vão ter essa sinalização com o direcional. Mas se ela tem opções de direcionamento, se ela tem 1, 2, 3 opções de direcionamento, diferentes, você vai colocar lá a indicação das mudanças de direção que vão ser feitas com o piso tátil direcional. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos, para você conseguir mostrar quais são as opções de circulação naquele espaço ou edificação que você esteja sinalizando. Tá? Então aqui eu tenho essas duas opções aqui quando eu tenho, né, somente uma mudança de direção. Aqui eu tenho quando eu tenho opções de circulação com 3 possibilidades. Aqui mais alguns exemplos com essas 3 opções aqui de circulação, as possibilidades. E com 4 opções também a norma apresenta aqui, ó, tá vendo? Então tem essa outra possibilidade quando eu tenho aqui 4 opções de circulação. Então a maneira que essa sinalização deve ser feita vai ser trazida aqui na NBR 16537, falando assim muito pinceladamente das informações que estão ali. E a sinalização tátil no piso, ela vai ser utilizada nos espaços, edificações, na calçada, né, nas calçadas também. É indicado aqui como que essa sinalização vai ser utilizada, implementada aqui em calçadas, porém a gente deve utilizar, né, você que vai participar lá da jornada de edificação acessível, você vai ver que existe sim o referencial técnico, que são as informações que estão aqui nas normas, mas existe também a legislação. E as informações presentes na legislação precedem ao que está na norma. Vou trazer isso com muita riqueza, muito detalhadamente em como se deve utilizar esse referencial técnico para a promoção da acessibilidade lá na jornada de edificação acessível que vai acontecer lá nos dias 7
7, 9 e 11 de abril. No próximo mês já vamos começar mais uma edição da Jornada de Edificação Acessível. Então você vai entender como funciona essa hierarquia, em que situação eu uso a norma, em que situação eu utilizo a legislação. E falando sobre sinalização tátil no piso muito pinceladamente, foi isso, só reforçar que nessa nova edição aqui da NBR 16537 do ano de 2024, a principal alteração, a alteração mais significativa que teve, que mudou tudo, foi a parte da sinalização tátil no piso nas calçadas. Então, houve muitas mudanças considerando a sinalização tátil no piso aqui nas calçadas, e o restante da norma não mudou tanta coisa assim, não. Mudou uma coisinha ou outra, eu já vi aqui como é que é, mas nas calçadas, sinalização tátil nas calçadas é outra norma, então tem muito mais informação, tiveram algumas mudanças também, a gente deve observar para trazer a informação correta do referencial da acessibilidade aqui para espaços e edificações que estejamos projetando ou trabalhando a adequação, tá bom? Então aqui falou a pergunta da pessoa aqui, piso tátil e todas as variantes da rota acessível. Gente, rota acessível, o que é uma rota acessível? É aquela rota, aquele espaço, aquela área de circulação que as pessoas vão utilizar em espaços e edificações para fazer o que se faz aqui naquele espaço ou naquela edificação. Então, se você tem, por exemplo, uma instituição de ensino, eu vou ter uma finalidade daquele espaço ou daquela edificação ali, considerando essa instituição de ensino. Se eu tenho um centro de saúde, a finalidade será diferente. Se eu tenho um shopping, será outra finalidade. Se eu tenho um restaurante, será outra finalidade. Então, existem vários tipos de edificações com finalidades diferentes e todos esses espaços e edificações devem ter uma rota acessível que vai interligar todos os espaços e todas as funcionalidades oferecidas ali naquele espaço. Então será aquela rota, aquele espaço que vai ter uma característica de acessibilidade para o piso, então vai ter que ter ali piso antiderrapante, não trepidante, né? Tem todas aquelas características relacionadas à acessibilidade para o piso, vai ter as áreas de circulação, largura, desníveis, então tudo isso, todas as características dessa rota deverão ser trabalhadas de modo que ela seja acessível e de modo que todas as pessoas consigam utilizar as funcionalidades oferecidas naquele espaço ou naquela edificação. Então, tendo isso em mente, eu vou ter especificidades para serem trabalhadas em cada caso. Então, se na minha rota que eu estou ali projetando ou que eu estou adequando, eu me deparei, por exemplo, com um degrau, com um desnível, eu tenho que pensar em como que eu vou trabalhar aquele desnível, atendendo aos requisitos de acessibilidade. Se é um desnível baixinho, existe uma maneira de trabalhar. Se é um desnível maior, eu tenho que ver as opções que eu tenho aqui. Eu vou colocar uma rampa, eu vou colocar uma plataforma de elevação, é uma área interna, é uma área externa, como que eu vou sinalizar isso também? Então, isso tudo que você deve considerar quando você estiver projetando ali o seu espaço, a sua edificação, não só projetando, como também trabalhando a adequação de espaços existentes, de modo que eles sejam acessíveis a todas as pessoas. Tá bom? Próxima pergunta aqui, ó. Piso tátil, área restrita. Quais são as novidades nas normas? Quais são as novidades nas normas? Gente, novidade em norma aparece a todo momento. Então, as normas, né, não é só uma norma que vai tratar sobre acessibilidade. As normas, elas vão ser uma parte desse referencial técnico da acessibilidade e que vão estar em constante mudança. Então, né, toda hora aparece uma revisão aí das normas. Essa mais recente aqui da 16537 é do ano passado. A última revisão da 9050 é do ano de 2020. Teve uma errata em 2021, que tiveram algumas pequenas informações ali que foram complementadas também. E isso sempre está acontecendo. Agora, para você saber isso aqui, ó, quais são as novidades das normas, eu te digo que eu te falo como que você vai conseguir trabalhar essas mudanças de uma maneira muito mais simples, muito mais natural, muito mais intuitiva e sem medo de errar.
se você é um profissional que domina a acessibilidade arquitetônica na prática, se você é esse profissional que busca segurança ou que já tem segurança para implementar os requisitos de acessibilidade aí no seu trabalho. Então, as novidades aparecem a todo tempo. O que eu ensino, tanto na jornada quanto no meu treinamento lá no TAG, é como que você pode ser um profissional que não vai ter medo quando essas mudanças acontecerem. Você sempre vai estar preparado para conseguir saber identificar quais são essas mudanças para poder já utilizá-las e implementá-las aí no trabalho que você esteja desenvolvendo relacionado à acessibilidade, tá bom? Então, para pontuar para vocês aqui, o que eu tenho de mais recente é essa errata da NBR 9050 de 2021, que tem algumas informações ali que a gente deve considerar. A NBR 16537, última revisão no ano passado, então tá bem recente também, tiveram várias alterações. E mais especificamente, as mudanças mais expressivas foram lá no finalzinho, na parte que fala da sinalização tátil no piso relacionada a calçadas, então mudou assim muita coisa. A gente deve ter atenção na hora de projetar e trabalhar espaços e edificações, considerando que essas mudanças da norma, mas sabendo também que não é somente a informação que está aqui na norma que eu vou utilizar na hora de projetar a minha calçada. Na verdade, a norma você vai usar, né? Depois que você consegue esgotar, consegue perceber ali que não tem mais nada que você deve utilizar anteriormente, e existe sim uma hierarquia na utilização do referencial técnico, tá? Que mais que tem aqui, ó? E regulamentação do CONTRAN também mudou, então a maneira que você vai sinalizar estacionamentos, vagas especiais para pessoa com deficiência, para pessoa idosa também tiveram alterações aí recentes, então você vai conseguir saber, utilizando tanto a norma quanto as regulamentações do CONTRAN, como que você vai fazer essa sinalização aí. Também é uma alteração que é relativamente recente também do referencial técnico da acessibilidade, e a legislação também que muda com uma frequência ainda maior, que devemos saber como utilizá-las para implementar os requisitos de acessibilidade também. E é isso que eu vou mostrar para vocês também lá nas aulas da Jornada da Edificação Acessível, que vai acontecer no mês que vem, nos dias 7, 9 e 11 de abril. Se você quer ser esse profissional que deseja dominar a acessibilidade arquitetônica na prática, já convido você mais uma vez a fazer a sua inscrição. O link está na bio aqui do meu perfil do Instagram, e caso você esteja vendo pelo YouTube, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O que mais? Vou responder mais uma aqui, ó. Tempo de estudo e terei serviço? Gente, tempo de estudo. O referencial técnico da acessibilidade, ele é vasto. Então, tem muitas normas, tem muitas leis. Então, você vai precisar dedicar um tempo para se especializar e conhecer o que está no referencial técnico. Só que existem algumas maneiras para você fazer isso. Você pode pegar, entender qual é esse referencial, ir lá, sentar, estudar, conseguir ver direitinho ali tudo que você precisa fazer, ou você pode utilizar um método mais fácil, um método assistido. Eu ofereço isso lá no meu treinamento da acessibilidade, que é o TAG, né? Então eu tenho um treinamento em acessibilidade que eu vou justamente trazer uma compilação dessas informações, ensinar como que vocês vão conseguir utilizar todo esse referencial técnico de uma maneira mais simples e sem medo de errar. Isso eu trago no TAG e isso eu trago também na Jornada da Edificação Acessível, que eu estou falando para vocês aqui, que terá uma nova edição no mês que vem, tá bom? Então, você vai precisar se dedicar, assim, tudo que a gente vai fazer, que a gente quer ter segurança ali para poder fazer, a gente vai requerer um certo tempo de estudo, mas quando você tem uma sistematização desse estudo que você vai precisar fazer, você consegue otimizar o tempo que você vai empregar para poder ser esse profissional que domina esse referencial técnico para empregar nas situações que você precisa. Então pode ser que você seja um arquiteto ou engenheiro que já projeta espaços e edificações e que, né, como a legislação exige que você atenda requisitos de acessibilidade, você vai ser esse profissional que já vai fazer isso, já vai atender a esses requisitos, vai ter segurança para implementar a acessibilidade nos projetos que você já realiza, desde que você conheça e saiba como trabalhar esse referencial técnico. Pode ser que você seja um profissional que queira empreender na área da acessibilidade. E essa pergunta que você fez aqui, terei serviço? É assim, é interessante, porque na verdade a minha dificuldade que eu tenho aqui é justamente em atender a toda a demanda
que chega para mim relacionada a serviços de acessibilidade. Então, eu até tentei parar um tempo aqui para poder atender a essa outra demanda, que é levar essa informação sobre acessibilidade aqui para outros profissionais também. Então, existe muita demanda sim. Porque, veja bem, deixa eu trazer um panorama aqui para você entender o tamanho dessa demanda. Existe a legislação. Então, existem muitas leis que vão tratar, que vão mostrar a obrigatoriedade de que espaços e edificações sejam acessíveis. Quais espaços e edificações devem ser acessíveis? Todos os espaços e edificações de uso público, de uso coletivo, privados ou públicos. Tá? Então, todos esses espaços devem ser acessíveis e não só os espaços que estão sendo projetados. Então, todos os espaços que estão projetados e ainda serão construídos devem atender a requisitos de acessibilidade, mas não só eles. Todos os espaços e edificações existentes também devem atender a requisitos de acessibilidade. Então, se você pensar na sua rotina diária, todos os espaços aí que você frequenta, você vai conseguir entender e ter um panorama de tudo que precisa atender a requisitos de acessibilidade e que não atendem. Na verdade, o que acontece também é que o conceito de acessibilidade que existe no senso comum, que todas as pessoas entendem como acessibilidade, é muito diferente do que está aqui no referencial técnico da acessibilidade. Então, para ilustrar melhor, o que acontece? Um espaço que tenha, sei lá, tem uma rampa, que tenha um piso tátil ali instalado, que tenha uma placa com braille, as pessoas já entendem que aquele espaço é um espaço acessível. E isso não é verdade. Por quê? Pode ser que um espaço tenha uma rampa, mas seja uma rampa que não atenda aos requisitos de acessibilidade que estão aqui no referencial técnico, que são as normas, que são a legislação, as leis também da acessibilidade. Então pode ser que você tenha uma rampa e ainda assim o seu espaço não seja acessível. Pode ser que você tenha o piso tátil e o seu piso tátil não esteja instalado de acordo com os requisitos de acessibilidade que estão no referencial técnico. Então, eu falo que é acessibilidade de achismo. Ah, eu já vi aqui o piso tátil em algum lugar, deixa eu colocar alguma coisa de piso tátil aqui, porque aí eu vou tornar aquele espaço acessível. E existe sim uma maneira correta de você tornar espaços acessíveis. Existe todo um referencial técnico que você vai utilizar para tornar esses espaços e essas edificações acessíveis, e sim, está muito distante do que as pessoas entendem como um espaço acessível. Então, por isso que é importante nós profissionais nos qualificarmos cada vez mais para entender o que é acessibilidade na prática e atendendo as leis e as normas que vão tratar aqui desse tema que é tão caro, tão importante para a nossa sociedade. Então, como eu disse, todos os espaços de uso público, de uso coletivo, espaços também privados, se você considera condomínios, espaços multifamiliares, aquelas áreas comuns ali precisam obrigatoriamente atender a requisitos de acessibilidade. Não só edificações. Quando você pensa, por exemplo, em infraestrutura urbana, tudo precisa atender a requisitos de acessibilidade. Então, saiu da sua casa e já teve acesso aqui a uma calçada, tem que atender a requisitos de acessibilidade. Todos os locais que você frequenta, um bar, uma igreja, um restaurante, o seu local de trabalho, precisam atender a requisitos de acessibilidade. E ainda assim, até espaços unifamiliares, privados unifamiliares, ou seja, dentro das casas das pessoas, por mais que não seja obrigatório, você atender a requisitos de acessibilidade de acordo com as leis e com as normas, dentro de espaço, dentro das próprias casas das pessoas, ainda existe uma demanda por acessibilidade nesses espaços, porque pode ser que existam pessoas que vão ter necessidades específicas em cada caso ali, que você vai conseguir oferecer soluções para que elas tenham facilidades em utilizar
aquele espaço ali, a sua própria casa. Então, vai ser a instalação de uma barra, a instalação de um piso ali que seja antiderrapante, alguma referência no piso para a pessoa se orientar no seu deslocamento. Então, existem várias soluções que podem ser oferecidas também para esse público que também estão relacionadas à acessibilidade. Então, é saber que existe esse referencial técnico que é vasto e principalmente saber como que você vai utilizar esse referencial técnico, em que situação, qual a hierarquia, qual a prioridade, o que eu vou considerar primeiro na hora de tomar as minhas decisões técnicas quando eu estiver realizando algum serviço relacionado à acessibilidade, tá bom? Então existe um campo muito grande, existe uma fiscalização muitíssimo atuante, porque a fiscalização da acessibilidade não existe assim, eu tenho um órgão aqui que vai ser um órgão fiscalizador da acessibilidade. Isso não existe. Existem vários órgãos diferentes que vão exigir que esses espaços e edificações e infraestrutura urbana sejam acessíveis. Que vão ser quais? Ministério Público, Ministério do Trabalho, MEC, prefeituras. Então existem muitos entes, muitos órgãos atuando na fiscalização para que espaços e edificações sejam acessíveis. Então, por isso que existe um campo de atuação imenso, é uma grande oportunidade, é um espaço muito carente por profissionais que dominam os referenciais técnicos da acessibilidade para implementação desses conceitos da maneira correta. E você pode ser esse profissional e você vai ter a possibilidade de se aprofundar um pouco mais no seu conhecimento sobre acessibilidade arquitetônica lá na Jornada da Edificação Acessível, que teremos mais uma edição no mês que vem, nos dias 7, 9 e 11 de abril. Já convido você que é esse arquiteto, esse engenheiro, designer de interiores, técnico de edificações, profissional de segurança do trabalho, que gostaria de aprofundar o seu conhecimento aí na parte da acessibilidade, a fazer a sua inscrição e participar. Será um evento online, será um evento gratuito e um evento que será transformador. Você vai conseguir enxergar a acessibilidade com outros olhos, de uma maneira muito mais simples, mais fácil de compreender, para você conseguir, de fato, começar a dominar esses requisitos de acessibilidade aí na prática, tá bom? Gente, por hoje eu vou ficando por aqui. A nossa última pergunta, então, foi essa, né? Tempo de estudo, se terei serviço. Com certeza você terá serviço, e muito serviço, tá? E um serviço qualificado, bem remunerado. Então aqui a gente fala sobre isso também. Na semana que vem eu vou continuar aqui na próxima quarta-feira respondendo as perguntas aqui dos participantes. Ainda há muito... Não, tá acabando já, até que não tem tanta mais não. Né? Para ver se eu consigo terminar de responder isso aqui antes da próxima edição lá da Jornada de Edificação Acessível. E é isso, deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Duda Vilela Verde, Teixeira 74, arquiteta Sheila Matar, Laura Bevilacqua. Oi, Laura, tudo bem? Bom dia, Laura. Bom dia para todos vocês. Rafael Cisneiro, meu aluno. Hélio também, bom dia. AS Cotrim. Deixa eu acenar aqui para todas as pessoas. Sintam-se todos acenados, cumprimentados. Bom dia, tenham todos uma excelente quarta-feira. E é isso aí. Um beijo para vocês.